Bem-vindo a Madrid Angola. Hoje vamos falar sobre Vitinha, jogador português que está no olho do Real Madrid, ou está na mira do Real Madrid para que assim se torne jogador do Real Madrid. Então já fica ligado até o final do vídeo para entender passo a passo sobre este assunto. E aí pessoal, o Real Madrid está interessado no Vitinha, segundo os jornais espanhóis, diz que o Real Madrid estaria interessado no Vitinha para se tornar jogador do Real Madrid depois da saída de Toni Kroos e depois da saída também do lendário Lucas Modric para o AC Milan. Então o Real Madrid vê com bons olhos a contratação de Vitinha para ocupar a vaga de Modric, porque ambos os jogadores, tanto Modric quanto Vitinha, têm uma jogabilidade igual de Modric, então não seria diferente se o Real Madrid não contratasse. Segundo os jornais espanhóis e não só, diz que o Real Madrid pretende dar 90 milhões por Vitinha para que se torne jogador do Real Madrid. Na minha opinião é muita grana para um médio, mas também tem que dar o mérito que Vitinha tem qualidade para se tornar, apesar de ser muito, ainda assim merece para que assim seja pago. Também há que saber de que Vitinha renovou o seu contrato com o PSG até 2029 e seria uma dificuldade o Real Madrid contratar o Vitinha nesta janela de transferência ou na próxima, porque o PSG precisa muito do Vitinha. Apesar de que o Real Madrid também precisaria do Vitinha, porque o Real Madrid tem um meio muito sólido, falando de Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Valverde e sem esquecer Tchouaméni, que está jogando muito no Real Madrid, e seria muito difícil, né, se Vitinha já chegasse, então alguém terá que se ausentar. Porque Arda Güler tem sido titular frequentemente. No jogo em que o Real Madrid venceu por 0 o Getafe, o Tchouaméni não jogou de princípio. O jogo em que o Real Madrid venceu o Getafe por 1-0, no meio estava Bellingham, Camavinga e sem esquecer Arda Güler, e Tchouaméni foi posto de lado. Talvez seja o jogo em que o Real Madrid vai enfrentar o Juventus na Champions League, então o Real Madrid colocou, ou o Xabi Alonso colocou Tchouaméni no banco e deu alguns minutos para que assim pudesse, se aquecer, na minha opinião, ou segundo a gíria do Real Madrid. Então não seria bom se Vitinha viesse já no Real Madrid, mas ainda assim há que entender que o Real Madrid está disposto a pagar 90 milhões pelo Vitinha, porque o Vitinha tem qualidade para jogar não só no PSG, mas sim também no clube maior do que o PSG, claramente que é o Real Madrid. Também dizendo que tanto na França quanto na Espanha ou algumas ligas da Europa, não é obrigatório o clube vender o seu jogador, mesmo que haja uma especulação. Tanto na França quanto na Espanha, por exemplo, se o PSG tiver a vender o Vitinha a 120 milhões e alguém der uma proposta de 90 milhões, como é o caso do Real Madrid, o PSG não teria a obrigação de vender o jogador, porque o PSG precisa muito do Vitinha. Segundo relatos mais próximos, dizem que o Vitinha é intocável no PSG. Claramente que essa palavra identifica de que não estará à venda para nenhum clube. Mas também devemos dizer que tem a decisão do jogador, se pretende sair ou não. Porque se o jogador pretende sair, claramente que terá que cumprir o contrato que tem com o PSG. O PSG renovou com Vitinha para até 2029. Então seria difícil o Real Madrid contratar o Vitinha, porque segundo fontes mais próximas de Vitinha ou do PSG, diz que o Vitinha não é um jogador que está à venda. Poderia ser um outro jogador, mas o Vitinha tem sido o cérebro do PSG para que assim o PSG vence o jogo ou se torne o PSG que é agora. Então seria difícil o Real Madrid dar 90 milhões e assim o PSG ceder para que assim o Vitinha se torne jogador do Real Madrid. Mas ainda é só uma especulação, só são notícias e há que esperar sobre o que vai se rolar no decorrer do tempo sobre a interação entre o PSG e o Real Madrid, sobre esse jogador que provavelmente poderia estar no PSG ou futuramente estar no Real Madrid. A pergunta que não se cala é: por que o Real Madrid quer o Vitinha? O Vitinha é um jogador com qualidade que o Real Madrid precisa. Por quê? Porque depois da saída de Toni Kroos e depois da saída de Modric, o Real Madrid precisa de um jogador que nem Toni Kroos ou Modric, que podem pensar e analisar a partida.
jogador versátil, jogador com velocidade não tanta, mas com grande técnica, capacidade de fazer leitura e grande jogada dentro do meio campo. Então, o Real Madrid poderia ou pretende contratar o Vitinha por qualidades em que o Real Madrid vê como Toni Kroos e Modric, uma vez que os dois jogadores já se foram embora e o Real Madrid não tem o cérebro ainda definido, apesar de que Xabi Alonso tem colocado o Tchouaméni como cérebro do Real Madrid ou do meio campo do Real Madrid. Então, seria a opção A ou a opção B para que assim Vitinha se torne o coração do Real Madrid. Então, por que o Real Madrid quer contratar o Vitinha? Porque tanto Toni Kroos e Modric em um só jogador. Então, esse seria o motivo com que o Real Madrid contratasse o Vitinha. Então, já deixa aqui nos comentários se o Real Madrid poderá contratar o Vitinha, sabendo que o Real Madrid vê qualidade de Vitinha como Modric e Toni Kroos. Mas também podemos dizer que talvez seja a estratégia, ou simplesmente uma especulação que tanto o PSG quanto o Real Madrid não cedem assim a clubes prontos para pagar a cláusula do jogador. Talvez o Vitinha possa valer 100 ou a 140 milhões de euros, só assim o PSG poderá liberar o jogador. Mas vamos esperar sobre isso, porque o Real Madrid precisa mesmo do Vitinha, na minha opinião. Na minha opinião, é um interesse real do Real Madrid, já tenho falado sobre isso. Na minha opinião, poderia ser verdade que o Real Madrid estaria interessado no Vitinha, mas ainda assim acho que não vai acontecer agora, porque o PSG precisa muito do Vitinha e o Real Madrid, se quiser o Vitinha, o Real Madrid não poderá contar com o Vitinha nesta próxima janela de transferência. Talvez será na próxima janela de transferência que o Real Madrid vai precisar do Vitinha e o PSG possa ceder. E você, achas que o Vitinha poderia ter espaço no Real Madrid? O Real Madrid poderia investir 100, 90, 80, 150, 130 milhões de euros para que assim o Real Madrid contrate o Vitinha? Então já deixa aqui nos comentários essa opinião. Se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve nesse canal para crescer. Tamo junto, até o próximo vídeo. Ala!